Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje, então, como de costume, vamos então para mais um review de Oshinoko, indo então agora para o quarto episódio do anime, para mais uma análise geral. E um episódio que teve muitas coisas inesperadas, que meus amigos têm muita coisa para comentar e alguns assuntos um tanto quanto interessantes, mas, cara, a gente chega lá. Antes então de começar o vídeo e chegar no assunto principal, toda essa análise, eu espero imensamente que vocês gostem do vídeo, então que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos do canal. Se vocês quiserem mais Oshinoko aqui no canal, deixem nos comentários, agradeço muito pelo apoio de vocês. Então, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente viu no finzinho do episódio passado, depois que o próprio Aqua já tinha visto toda essa determinação ali da Kana de querer ser uma atriz apenas agora para gerar entretenimento, ela quer gerar ali essa alegria para as outras pessoas, ele vê ali a Kana querendo ganhar o seu devido reconhecimento, ela observando ali de que ela está feliz por ver o que se tornou agora, só que no fim das contas ela não ganhou reconhecimento nenhum no fim. O próprio diretor ali só tá usando ela por conta dela ter um cachê barato, de que ela já é um tanto quanto famosa, então é só o diretor, o produtor utilizando de toda a fama e desse salário baixo da Kana. Então no fim das contas o próprio Aqua, ele vê de que já fez tudo que ele tinha que fazer aí. Ele pegou o cigarro que o produtor tinha colocado na boca, então teria ali um pequeno DNA desse produtor, então ele já tinha ali feito o que ele tinha de fazer. Só que ele mesmo, como o próprio Aqua disse, já que ele já está aqui, então por que não mostrar ali o seu melhor, o que é ser um ator de verdade? E o Aqua não apenas tem um conhecimento ali da vida passada dele, como ele acumulou nessa vida atual de Aqua um grande conhecimento, principalmente sobre uma direção de um filme, de uma série, de uma cena ali, em geral, a atuação dele. Ele sabe basicamente como se autodirigir, e ele faz tudo isso para que pelo menos esse último episódio aí dessa série, desse dorama que a Kana está fazendo, seja no mínimo memorável. E é por isso que ele basicamente se autodirige, ele vê ali a cena toda, o ambiente todo, foi tudo bem elaborado para não pegarem, porque está chovendo, então para não pegarem ali nenhum ator ser pego pelas gotas da chuva ou pisar nas poças d'água. E o Aqua basicamente usa tudo ao seu bel prazer, ele basicamente chega ali pisando nas poças d'água, o som ali já dá toda uma vibe um tanto quanto estilosa dele chegando, a gente vendo ele chegar, a iluminação, ele se posiciona no local certo, perto ali de tal microfone que está pegando a voz dele, ele se posiciona em todos os locais corretos, ele vai botando todo mundo do seu jeito, para simplesmente ele manipula todo mundo de certa forma, sem que ninguém perceba, para que ele dirija essa cena ao seu bel prazer, o que demonstra ali o quão manipulador e absurdamente inteligente ele é. Ele mesmo sabe de que não é como a Ai, mas com todo esse conhecimento que ele tem, essa inteligência que ele tem, ele consegue ali chegar no mesmo nível da sua mãe. E ele basicamente faz tudo isso simplesmente para trazer então à tona a grande atuação que a Kana sempre quis mostrar nessa série. Ele vem basicamente fingindo como se fosse um perseguidor absurdamente lunático, quase que um psicopata. Ele entra completamente na persona ali desse perseguidor, e ele até advém pra cima do ator babaca que tá fazendo o par romântico da Kana nesse dorama, e vem ali pra trazer à tona essa atuação toda desse ator, não na verdade como uma atuação, mas como pura verdade. Ele vem ali e fala bem pertinho do ouvido do cara de que ele não é tão bonito assim, mesmo com toda a edição que o filme vem a ter, ele vai continuar sendo absurdamente feio. Então ele faz com que esses sentimentos de raiva do cara venham à tona para ele meio que atuar de certa forma verdadeiramente, só que não atuando. Ele basicamente está agindo na pura naturalidade. O Aqua faz ali, ele manipula o cara a fazer o que ele queria que ele fizesse. E o próprio diretor ali, todo o pessoal que está nos bastidores observando tudo, vendo de que por
por mais que esteja completamente fora do roteiro em certas partes, ainda assim é algo que não dá pra parar. Eles querem ver até onde isso vai chegar, porque a própria diretora ali, os diretores reconhecem de que é algo incrível. Eles mesmos já esperavam de que fossem ter que dar alguns cortes, alguns incrementos aqui e ali trabalhando com atores jovens, mas ficou muito melhor do que eles imaginavam que poderia ficar. E o Aqua tá fazendo tudo isso não por si mesmo, e sim ali pela Kana. Ele prepara ali todo o território para que ela mostre o quão grande, o quão boa é a sua atuação. E o quão boa ali, o grande talento dela, pelo qual ela era conhecida quando criança, que era chorar ali com grande naturalidade, facilidade, porque um ator em muitos momentos vai necessitar chorar, de fato, em uma cena triste, mas chorar de uma hora para outra, fingir que você chora de fato, não é algo fácil. Então a Kana mostra, enfim, o quão boa atriz ela é numa cena muito boa, mas ainda não é o fim de toda essa atuação. A própria Kana ali, ela já fica numa mega surpresa por conta de que era isso que ela viu ali no passado, o quão bom ator era o Aqua. O Aqua pode não ser o melhor ator de todos, mas com conhecimento, o acúmulo de conhecimento que ele foi tendo, ele consegue basicamente se autodirigir, manipulando todo mundo ao seu redor, fazendo com que todo mundo goste disso. E esse último episódio ali do dorama acaba fazendo com que a série seja um pouco mais conhecida, não que ela vire um mega hit, todo mundo veja o grande sucesso da obra, mas ela ao menos faz jus ao que de fato era para ter sido a obra desde o começo. A própria autora do mangá shoujo que fez ali, que foi adaptado como esse dorama que a Kana tá fazendo, assistiu todos os episódios, por mais de que meio que chorasse sangue por conta do quão horrível era a atuação, mas depois de ver o último episódio ela simplesmente chora de pura alegria do quão bom é. E a gente vê até uma crítica que é um tanto quanto irônica, por conta de que o autor de Yoshin Yoko é o mesmo autor de Kaguya-sama, e são dois animes que ganharam são dois mangás que ganharam ótimas adaptações para anime. Então é um tanto quanto irônico o autor que fez grandes obras de sucesso que tiveram ótimas, na verdade, adaptações, falar ali, criticando certo universo, de certa forma, o universo dos mangakas, de que fazer mangá não é algo fácil. Eles têm ali uma agenda absurdamente apertada, eles têm que lidar ali com os editores, eles têm que trabalhar pra caramba, talvez nem seja tão remunerado assim quanto aparenta ser, algo bem pesado a rotina deles, eles ganham pelo visto pouco, e também a questão de quando um mangá é ali adaptado para o anime, nem sempre é o que você queria que fosse, só que nem sempre você tem tanto poder assim para influenciar na produção de um anime inteiro. Então é um tanto quanto interessante ver essa crítica de que o próprio universo dos mangás ali por trás dos bastidores não é algo tão fácil assim. A gente tem vários exemplos ali de mangakas que têm, de certa forma, uma vida bem sofrida, essa rotina pesada. Um bom exemplo, por exemplo, é o autor ali de Hunter x Hunter. Então a gente vê essa crítica até interessante, e o ponto principal ali de toda essa atuação é o finzinho ali, a conclusão da série, quando a própria Kana ela olha ali, ela vindo da toda a fala final dela, ela olha então para o Aqua e basicamente até tem uma nota de que isso não foi atuação, porque ela olha ali pro Aqua e basicamente cora, mega envergonhada e descaradamente agora ela está sem sombra de dúvidas apaixonada por ele. E ali a gente vê de que a série termina muito bem, e como de costume, uma regra que foi estabelecida basicamente em chips de casal de anime, em que se corou dá pra shippar. Então aí quem já shippava o casal Aqua e Kana já pode shippar um pouquinho a mais, por mais que eu não acho que vá rolar alguma coisa por hora do jeito que o Aqua é, mas a gente basicamente vê de que depois disso eles são bem reconhecidos. A própria autora do mangá que ganhou a adaptação para dorama agradece ali a Kana, por mais que os primeiros 5 episódios tenham sido horríveis com uma adaptação, eles foram apenas assistíveis, se essa palavra realmente existir, por causa ali da própria Kana. A atuação dela foi com que prendesse as pessoas na tela, e ela agradece imensamente a enfim ali
mesmo que só no último episódio, porque apenas alguns poucos leitores e espectadores ácidos, gente já mais hardcore, que gostava de fato da obra, continuam assistindo, agradece imensamente essa grande atuação da Kana. E a Kana que até ali ela é mega feliz, ela ganhando, enfim, um grande reconhecimento que ela queria. E o Aqua até feliz com isso, por mais que ele não se importe mais tanto assim, ou pelo menos não tanto quanto ele expressa, porque ele ajudou de fato ela, porque ele quis. Mas a gente vê de que ele, de certa forma, também ganha o seu devido reconhecimento. O próprio diretor ali, o produtor, no caso do dorama, vem atrás do Aqua e reconhece de que ele foi um ótimo ator, até um pouco interessado sobre o Aqua, e também vendo ali de que ele parece um tanto com a Ai. E o próprio Aqua ali querendo descobrir um pouco mais, ele já fez todo o teste de DNA e felizmente, de certa forma, o pai dele não é esse produtor babaca. Ele fica bem feliz por não ser alguém tão horrível quanto esse vagabundo filho da mãe, mas no fim das contas ele até ali sabe, ele meio que vê ali, ele começa a reconhecer de que esse cara conhecia a Ai, porque ele basicamente está envolvido em toda essa produção desse dorama com o simples intuito de produzir ali vários novos modelos. A maioria dos atores ali, os homens que estavam atuando ali, eram atores que estavam começando a carreira como modelos, então para dar um grande boom na carreira deles, eles ficarem ainda mais famosos, basicamente só para gerar dinheiro, como a gente já tinha visto no episódio passado que servia essa série. Mas no fim das contas ele fica bem interessado pelo Aqua, ele lembra muito a Ai que ele era um grande assistente dela nas questões em que ela geralmente posava para revistas de moda, em várias entrevistas ligadas ao mundo da moda, basicamente na época que ela ganhou uma grande audiência e se tornou ali super famosa em vários ramos, chegando até mesmo em alguns momentos posar para várias revistas de moda, virar quase que uma modelo de certa forma. E ele também sabia de que a Ai se encontrava com um certo alguém às escondidas e ele é quem encobria isso. E o Aqua já na hora fica absurdamente interessado nisso, independentemente do quão maníaco ele pareça ali diante do produtor. Ele quer saber com quem era essa pessoa que a Aqua se encontrava às escondidas e o produtor encobria tudo isso. Só que o produtor não vai fazer isso de graça. E ele basicamente pede inesperadamente que, em troca de contar essa informação ao Aqua, o Aqua basicamente entra ali num reality show de casais de namorados. Sim, isso eu não esperava de maneira alguma, o Aqua indo entrar num reality show de namorados. Mas provavelmente isso deva ser só mesmo para os próximos episódios. A gente vê de que ele acaba não contando isso pra ninguém, a gente nem vê na verdade a resposta dele, mas para descobrir quem ali é o pai dele, esse homem com o qual a Aqua se encontrava às escondidas e podendo ser possivelmente o pai dele, a quem ele quer vingar ali pela morte da Ai, ele sem sombra de dúvidas vai fazer o que for necessário para conseguir essa informação. Enquanto isso, a Ruby, que basicamente entra junto do Aqua na escola que tem um curso de artes cênicas, ela entra numa classe extra que basicamente é apenas para preparar em boa parte o pessoal ligado ao ramo do entretenimento. A gente vê de que tem atores, atrizes, cantores, cantoras, streamers, youtubers, geral ali ligado ao ramo do entretenimento. Só que obviamente não deixa de ser, ainda como a própria Kana fala lá, apresentando a escola para eles, que ainda assim não deixa de ser uma escola. E até ali a gente conhece alguns outros personagens ali, como por exemplo na classe da Ruby. A Ruby que até chega, ela vendo várias garotas bonitas e vários gatinhos, como ela basicamente se refere aos garotos. Ela basicamente observa tudo isso e fica um tanto quanto encantada por toda essa sala, mas vê que ela também tem ali a sua beleza, ela puxou muito ali os genes da Ai, então ela sem sombra de dúvidas também é bem bonita. Então por conta disso ela tá tentando conseguir um pouco mais de autoconfiança para chegar em toda essa situação mais positiva, quando ela encontra ali com a Minami que basicamente atrai a atenção da Ruby não pela aparência dela, porque ela é absurdamente bonita, mas principalmente pelo tamanho bom das partes frontais
frontais dela, pelo simples motivo de que ela é uma modelo pin-up. E eu não faço a menor ideia disso, depois eu pesquiso e trago essa informação pra vocês, mas a gente basicamente vê ali de que elas meio que se tornam amigas, e a própria Ruby depois zoa com a cara do Aqua por conta do Aqua não ter amigos, e ela ali vendo de que tocou num assunto tanto quanto pesado e triste para o seu irmão, por conta dele ser meio solitário, só que o Aqua ainda assim, mesmo sendo sempre a maioria das vezes frio, jamais sério, ele ao lado da irmã acaba ali sendo forçado em alguns momentos a sair de toda essa persona ali tirada do sério pela Ruby, mas a gente basicamente vê de que ele é o tipo de pessoa que não tenta ali fazer grandes amigos. Ele até dá como desculpa o fato de que garotos ali não chegam a simplesmente pronto, somos amigos e pronto. Esse rótulo aí não é algo tão fácil de se colocar em amizades entre homens, mas ele basicamente vê de que a Ruby vendo de que se ele então não tem amigos, que a Minami seja amiga dele, mas a gente também vê ali de que no fim das contas, reconhecendo, o próprio Aqua reconhece de que no fim das contas, por mais que seja uma escola com vários jovens já bem talentosos, atores, atrizes, cantores, cantoras, streamers e etc., modelos e tudo mais, mas no fim das contas a maioria dessas pessoas que ele vê não são pessoas tão famosas assim. Até ali os únicos ali que ele meio que considera famosos, entre aspas, é a Kana, mas só mais pelo fato de que ele conviveu recentemente um pouco mais perto dela e a série ficou relativamente um pouco mais famosa. Mas temos sim pessoas bem famosas nessa escola, como por exemplo a cantora Frio, que é basicamente toda uma garota absurdamente popular e até meio orgulhosa, pelo que dá a impressão. Ela chega depois ali até o Aqua e a Minami já reconhece eles. O Aqua ela viu da série lá, daquele dorama que ele fazia junto da Kana, e a Minami é uma modelo pin-up. Só que a Ruby ela basicamente parece não se importar muito por conta dela não ser modelo, atriz, cantora, streamer ou o que quer que seja. Então basicamente aí é uma escola que tem um curso de artes cênicas e ela está nesse curso e não é nada ligada ao entretenimento, por mais que ela tente ser uma idol. Então ela fica relativamente zangada por isso, querendo logo já ser lançada como idol, começar a sua carreira como idol. A própria Ai começou bem cedo, ali já com 14, 15, 16 anos de idade ela já começou como idol, só que criar um grupo de idols não é algo tão fácil assim. Eles têm aí vários problemas em questão de orçamento, eles não podem contratar já ali idols já absurdamente famosos, eles têm um limite de dinheiro que eles podem gastar, então eles vão ter que ir atrás de pessoas que saibam cantar, vão ter que aprender a dançar e também que sejam bonitas. Então o próprio Aqua, para tentar ajudar a Ruby, ele reconhece de que ele conhece sim alguma pessoa ali que se encaixaria de certa forma nesse ramo inteiro, até que por mais que seja um tanto quanto estranho, por conta de que essa pessoa é uma atriz, mas Beatriz pra idol é basicamente aprender a cantar e dançar, né? Nem parece grande desafio assim pro Aqua. E apesar de que eu creio que não deva ser, na verdade, em alguns pontos, mas ele basicamente vê de que essa pessoa que ele sugere é basicamente a Kana. E é assim que a gente basicamente termina esse episódio, provavelmente ali tendo essa dúvida de que a Kana vai se juntar ao grupo da Ruby ou não. Então a gente já fica com esses certos mistérios e a gente começa a se apegar ainda mais ao protagonista, que não é nem um pouco que aparenta ser. A gente já viu até onde ele está disposto a ir, mas ainda assim a gente vê de que a maioria das coisas ruins, entre aspas, que ele fez, como por exemplo ali mentir para Ruby, enganar ela para ela não ser uma idol, basicamente para proteger ela. Então, por mais errado que aparente ser, ele faz algo pela própria irmã dele, para ajudar a irmã dele. Então a gente não vê, como é que ele é tão frio assim se ele só faz isso para ajudar os outros. A gente basicamente pelo menos vê o quão absurdamente inteligente e manipulador o protagonista é. Um tipo de protagonista que eu confesso que gosto bastante, então já me ganhou um pouco.
Então a gente vê basicamente o episódio terminando assim. Próxima semana então teremos outro episódio e provavelmente aqui no canal terá mais um review então de Oshinoko. Só que eu já basicamente e infelizmente vou me despedindo de todos vocês. Só que antes de terminar o vídeo eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado. Então que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Agradeço imensamente a todos vocês, muito obrigado mesmo, vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeus e fui!